óculos aqui. Tá bom, obrigado. Vamos orar mais um pouquinho, que eu quero entrar na palavra de Jeremias capítulo 1. Senhor, nós somos gratos, porque toda a nossa vida é do Senhor. E sendo o Senhor Deus, soberano, Criador de todas as coisas, eterno, imutável, infinito, amoroso ao extremo, nós podemos descansar nessa firmeza, nessa certeza. Não há tribulação que possa abalar aqueles que são do Senhor. E nós agradecemos porque o Senhor nos dá experiências contigo para afirmar mais essa estabilidade da nossa alma, porque o nosso espírito está pronto, mas a alma muitas vezes estremece, mas o Senhor vai nos dando a firmeza, quanto mais nos aproximamos e mais conhecemos de Ti. Ensina-nos um pouco mais agora, a avançar no Teu conhecimento, através desta palavra, em nome de Jesus. Essa é uma palavra que eu cito muitas vezes, mas hoje eu vou trabalhar nela do versículo 1, do capítulo 1 até o versículo 12. E a impressão que eu tenho é que Deus usa aqui a vida de Jeremias, e ele fala sobre a vida de Jeremias aqui, de uma forma que ele indica claramente como ele trabalha com cada um de nós, que somos dele. 1 Pedro 2,9 tem uma declaração tremenda, universal, para os crentes do Senhor Jesus. Vós sois raça eleita, nação santa, não, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chama de sacerdócio real. Ele nos chama de raça eleita. Ele determinou que aqueles que viessem a crer em Jesus tivessem estas qualificações. E como a Bíblia diz que o que está escrito no Velho Testamento está escrito para nosso ensino, aquilo que ele faz com a vida de Jeremias mostra quase todas as facetas da maneira como ele vai trabalhar conosco também. Sendo que você se lembra que em Hebreus, ele diz que ainda que Jeremias não atingiu aquilo que nós temos. Não sou eu que digo isso, a Bíblia fala que apesar de serem homens dos quais o mundo não era digno, estão qualificados assim em Hebreus, apesar disto, eles não tinham o que Deus nos deu. Por quê? Porque o Messias ainda não tinha vindo. A obra ainda não tinha essa declaração sobre ela está consumado. Hoje ela está. Hoje é um fato. Não há o que acrescentar. Então vamos ler. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Isso aqui é só para você conhecer a localização dos fatos. Mas o que me interessa vem depois. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, é o Senhor dizendo a ele, pela sua palavra. Então nós vamos prestar atenção, começando no verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei
e te constituí profeta às nações. Antes, diga antes. O Senhor conheceu, o Senhor consagrou e o Senhor constituiu. Se você abrir comigo a Bíblia em Efésios 1:4, e você, quando se converte de novo, começa a ler a Bíblia com interesse, e você vai passando por aqui, você descobre isso em Efésios, você fica maravilhado. Assim como nos escolheu nele, quando ele fala que nele, está falando de Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Escolha, eleição. Neste verso 5, eu escrevi do lado, primeiro ponto de pregação, separação. A escolha é uma separação antecipada. E a escolha já determina muito. Essas coisas são um pouco difíceis da gente entender. Quem aqui se converteu no meio da sua vida, depois de muita tribulação, fala assim, mas como é que é isso? Por que eu vivi todo aquele tempo e não sabia de nada? O Senhor já tinha feito isso comigo, e eu vivi todo esse tempo. Você não sabe qual é a idade de Jeremias? É meio misterioso. Mas quando você lê o Salmo 139, e você se maravilha com o que está escrito lá, essas dúvidas vêm à mente também. Não é só na sua cabeça, vem na minha também. Ou vieram na minha. Hoje eu não tenho mais tanta dúvida. Verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, toda a palavra de Deus mostra unidade nesta revelação. Deus trabalha conosco desde o ventre da mãe. E aí pode acontecer aquilo. Estava fora do útero, de repente resolveu dar uma caminhada lá por dentro do ventre e entrar no útero. Como isso aconteceu, ninguém vai poder descrever. Eu não sei se a pessoa tem as fotos do antes e do depois. Às vezes não se guarda esse registro. Mas para terem dito que estava fora, devia ter uma foto do antes. E para depois dizer que estava dentro, devia ter uma foto do depois. Essas coisas são lindas. Mas não quero parar muito aqui. Eu me lembro de Sansão, que também foi dito aos pais sobre ele ainda antes de nascer, estava no ventre da mãe. Me lembro também de João Batista, que no ventre de Isabel já estremecia ao ouvir o som da voz da mãe do Messias, Jesus. Me lembro de Jacó, que em Romanos, no capítulo 9, está escrito que Deus o escolheu antes que nascesse, em relação a Esaú. São mistérios, são coisas muito difíceis de explicar. Mas quem conhece Deus já não vê dificuldade em aceitar como verdade. Porque Deus é Deus, Ele é dono. Ele faz. Amém? Eu creio. Então aqui a separação. No verso 6, nós lemos alguma coisa interessante. Então lhe disse eu, é Jeremias falando, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Quantos aqui acham que Jeremias estava dando uma desculpa? Ainda bem que ninguém levantou a mão, eu também não acho. Porque Moisés deu uma desculpa, lá na frente da sarça. Mas aqui, Jeremias está falando a verdade. Ele não tinha feito seminário, ele não fez uma preparação de profeta. Havia uma escola de profeta com Eliseu. Aqui não fala nada de escola de profeta.
Mas se nós lermos em Romanos 12, 3, você vai ver que essa atitude de Jeremias deve ser a nossa também com respeito às promessas de Deus. Porque soberba, orgulho, não servem para Deus. Deus não pode trabalhar com esta matéria-prima. Está escrito aqui, verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, eu dei umas broncas na Sueli, brinquei com ela, porque ela estava amarelando, porque não queria. Mas eu entendo que a pessoa diga, mas eu não sei, eu não passo de uma criança, como é que eu vou fazer tal ou qual coisa? Mas você vai concordar comigo que eu tinha razão e você não. Na verdade, não era eu que tinha razão, mas quem me mandou dizer que você ia fazer isso. E é só o começo. Prepare-se. Mas esta humildade é extremamente necessária. Porque o dia que você achar que é o bam, a unção vai embora. Tchau. E aí você fica, você com a sua capacidade. E ai de mim, isso acontecer comigo. Mas o verso 7, o Senhor responde. Ele não está censurando a humildade, mas ele está dando uma outra visão para Jeremias. Não digas, não passo de uma criança, porque o assunto não é quem você é. O assunto é o que Deus vai dizer agora. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. O que Deus está dizendo para Jeremias é que fica quieto e não fique soberbo. Não pensa que você vai falar para quem você quer e o que você quer. Por isso o Senhor mandou ficar atento à nuvem e à coluna. Não é você que decide o que vai fazer, nem quem, nem quando, nem onde, nem como. Você tem que ser um bom dispenseiro da palavra de Deus. Você tem que levar aquilo que Deus quer que seja levado e quando Ele quer que seja levado. Eu passei ali por trás da mãe, eu não guardei o nome de sua mãe, Percival, Périx. Eu sei que ele é Périx, eu brinco com ele. Você não precisa ficar me corrigindo. Mas e aí, qual é que é o nome dela? Eu não ouvi direito, porque meus ouvidos não estão tão bons. Sim, vocês entenderam. Josefa, agora eu entendi. É Josefa? O ouvido pega sons diferentes. Você precisa entender que com a idade esse fator acontece. Mas eu estava passando ali atrás durante o louvor, ela estava sentadinha, e eu senti que eu devia pôr a mão sobre ela, fazer-lhe um afago, chamar-lhe a atenção. Achei que podia ser importante. Aí eu falei, mas que bobagem, passei. Passei quase até aquele pilar. Aí eu falei, mas pera, o Espírito Santo está me mandando fazer e eu estou indo embora. Eu vou voltar. Eu não tinha feito nenhum barulho. E ela estava olhando para cá. Foi eu começar a voltar, ela virou para me olhar. Eu não sei como é que vocês encaram essas coisas. Eu vejo Deus fazendo as coisas. Por alguma razão, ela decidiu olhar para o lugar onde eu estava. E aí fiz um afago. Não sei que significado tem isso. Se era uma unção para passar, se era alguma coisa, ou se era simplesmente para dizer, Josefa, eu estou considerando a sua presença aqui, você é importante para nós. Senti que devia fazer, mas eu ia desobedecendo. E eu sei que ia desobedecendo, porque quando eu comecei a voltar, ela imediatamente virou-se e me viu. Por que ela se virou e me viu? Ela não tinha virado nenhuma vez até aquela hora. Obrigado. Desculpa usar como exemplo, mas eu acho que esses exemplos mostram essa coisa do que é a direção de Deus. Nós temos que ser sensíveis à direção de Deus para poder servir a Deus como Ele quer. Amém? Então não é que Deus estava aqui censurando a humildade,
mas ele estava encorajando Josué. Estava encorajando a Jeremias. E eu coloquei aqui Josué, porque no Josué capítulo 1, Deus encoraja Josué da mesma forma. Porque no verso 8, ele diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. E aqui está a chave. Eu sou contigo. Foi o que ele disse para Josué lá atrás. Quando estava dizendo, você vai e vai fazer, porque eu não vou te desamparar, eu vou estar com você todo o tempo. Não é a tua força, não é a tua capacidade, não é o teu poder, não é a tua autoridade, mas é a minha presença contigo. Cristo em vós é a esperança da glória. Só fazemos as coisas para Deus porque cremos que Ele está fazendo. Senão, melhor nem começar. E aqui, então, na minha Bíblia, eu escrevi do lado do verso 7, este é o chamado. O chamado de Deus para Jeremias era: não, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Você vai procurar as pessoas a quem eu te mandar procurar. E você vai dizer para elas o que eu quero que elas ouçam. Esse é o chamado dele. Não sei se você tem noção do seu chamado, mas provavelmente durante cultos, durante pregações, em muitas circunstâncias, e profetas falam, de diversas maneiras Deus fala, e você deve saber para o que Deus te chamou. Em vigílias me disseram, você é pastor. Uma vigília me disseram, você está esperando a aposentadoria, mas você vai se tornar pastor antes de se aposentar. Isso se cumpriu. As coisas são misteriosas com Deus. Mas eu me lembro muito da famosa garagem da casa da Mânia. Esse é o nome dela. Era Armênia? Patrícia. Hein? Minas e Amânia. E naquela garagem o pastor Sérgio Lopes pregava. Também outros pregavam. Tamás que pregou lá. O Issam pregou lá. Me profetizou sobre a minha vida. Mas foi a unção mais forte que eu já recebi, eu creio. E não foi por imposição de mãos. Ele estava pregando sobre Elias. E falando de Elias com Eliseu. Ele falou de um tempo que Elias já estava meio desanimado, mas que Deus ainda deu tarefas a ele. A tarefa de ungir Eliseu, ungir Jeú, e o terceiro era um ímpio, Azael, que ia executar um juízo de Deus. Mas durante a pregação, o pastor Sérgio Lopes enfatizou, pai de pastores. E quando ele começou a falar aquilo, o Espírito Santo começou a falar fortemente comigo. E ele repetiu algumas vezes, ele amplificou aquela ideia, repetiu. E eu ainda nem pastor era. Mas era uma coisa absolutamente sobrenatural, como aquilo batia no meu ouvido e falava, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. E quando nós nos levantamos para aquela unção final, geralmente havia imposição de mãos e tal, nós estávamos na última fileira, e não tinha ninguém para me segurar atrás de mim. E eu não sei como, eu sei que eu fui fortemente para trás. A Ziva talvez se lembre como é que foi que eu caí, mas eu não caí. Alguém me segurou. Mas eu caí, porque eu fui para o chão. Por isso que eu digo que é a unção mais forte que eu já tive. Eu tive unções por imposição de mão. Aquela foi pela palavra. Enquanto ele ministrava, porque ele ministrava uns 10 minutos depois de falar para ficar de pé. Sempre fazia assim, né? E quando ele começou a ministrar, a unção me tomou. E eu entendi aquele dia, era o meu principal chamado. E Deus permitiu que a gente andasse nesse chamado. E eu, quando estive vendo essa palavra agora, eu falei assim, eu fugi um pouco do meu chamado. Eu me tornei um pastor de igreja, ao invés de ser pai de pastores. Às vezes a gente desvia um pouco do foco principal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira leva de pastores que nós ungimos
Acho que você fazia parte, era do ano 2000, não sei se você foi incluído naquela. Não lembro. Não. Mas eram jovens. Eram jovens. Era o Cláudio, o José, o Fábio Muniz, você e o Newton Carlos. O mais velho era o Fábio. Você tinha quantos anos naquele ano 2000? Não sei, 2000, quanto é que é? Faça a sua conta. Por favor, eu preciso saber a sua idade. Hein? Não, naquela 16 anos atrás, 22, pronto. E eu falei, Senhor, como fugir do propósito? Nós tínhamos levantado pastores garotos. E hoje, eu não tenho nenhum jovem pastor na igreja. Desculpe se eu tenho algum, mas aqueles que eu tenho ungido assim, perdi o propósito, perdi de vista alguma coisa importante. Fiz outras coisas muito importantes que Deus mandou fazer. De modo que, se o Senhor me permite servi-lo por muitos anos ainda, eu falei para o Senhor, eu quero resgatar esse assunto. Tanto que eu já comecei uma iniciativa, vocês estão sabendo do que eu quero começar, porque eu quero levantar pastores jovens, se Deus me permitir ainda. Porque esse é o meu chamado. E você precisa conhecer o seu chamado, para não querer coisas que não são as que você realmente foi chamado para fazer. Porque Deus sabe perfeitamente o que Ele quer comigo e com você. Você crê nisso? Nesse assunto de não temas, Josué, só Isaías 41, de 13 a 15. Eu lembrei dessa passagem que recentemente nós colocamos aqui, e outra pessoa veio e também colocou, não lembro quem foi. Na verdade, o verso 10 diz assim, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E no 13 ele fala, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Ah, eu não passo de uma criança, não temas, bebezinho. Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Não vou nem ler o resto. Eles pegam um bebezinho e falam, você vai ser um trilho cortante. Lâminas duplas. Fala de poder, porque há uma obra de poder a fazer. O terceiro ponto, o versículo 9, é o ponto da unção. Depois de Deus dizer estas coisas, ele diz, aliás, ele não diz, ele faz. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Este gesto de Deus antecipa todo o ensino sobre unção, pela imposição das mãos. Eu recebi várias coisas na minha vida pela imposição de mãos. Muitos aqui receberam desta forma. A unção é uma coisa preciosa. E muitas vezes você não vê o resultado da unção de imediato. Uma das unções, eu quis pôr à prova logo. Eu tinha ido numa igreja, tinha recebido uma unção lá na galeria. Eu virei para a pessoa que estava atrás de mim, que é minha conhecida, agora anda comigo também outra vez. Falei, você quer, mas eu não conseguia receber. Aí ninguém me falou para fazer isso, mas eu já tinha aprendido algo sobre a unção. Peguei minha mão, estendi sobre ele. Antes que eu tocasse, ele caiu na unção e recebeu. A unção é uma coisa preciosa. Mas você precisa obedecer a Deus, andar debaixo da nuvem.
andar aonde ele manda, e quando você precisar dela, ela vai mostrar se está com você ou não. Ela vai mostrar a sua eficácia. Você sentado na cadeira de uma igreja, você vai receber muita coisa boa. Mas não é o lugar de provar a unção. Lugar de provar a unção é na batalha. É lá que as coisas acontecem. Aqui no caso de Jeremias, foi o próprio Senhor que estendeu a mão, tocou a boca. Mas, aqui no nosso caso, ele faz pelos seus ungidos. Eu vou pegar um exemplo bíblico para você entender. Moisés com Josué. Deus declarou a Moisés, já está, o seu tempo já chegou, você vai embora. Agora, pega Josué, põe a mão sobre ele, ele vai receber do que você tem. E lá em Josué, capítulo 1, você aprende que ele recebeu a autoridade que havia sobre Moisés. E o povo obedeceu a palavra de Josué como obedecia a palavra de Moisés. Porque a autoridade se transmitiu pela imposição de mãos, que é a unção do alto. O próprio Senhor visita. Quando fala de Timóteo, Paulo o exorta a reavivar a unção que recebeu por imposição de mãos, que é o processo de Deus. Alguns acham que o pastor quer aparecer, fica pondo a mão na cabeça das pessoas. Eu creio que algo estou passando. E eu vejo pelos frutos. De repente as pessoas estão pregando, só gaguejavam. Mas de repente a coisa começa a acontecer. Depois, no verso 10, eu escrevi a Constituição. Uma vez eu ouvi o bispo, pastor Bertone, pregando uma série que chamava-se Da Unção à Constituição. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Você é ungido um dia, mas aquilo às vezes não se manifesta, porque há um crescimento que Deus quer operar em você. Há conhecimento que Deus quer instilar em você. Há um equilíbrio que Deus quer formar em você. Há um caráter que Deus quer burilar em você. Davi teve uma unção e demorou para ter a sua constituição. Vocês conhecem a história. Mas aqui no verso 10, o outro passo da vida, da obra de Deus na vida de Jeremias é declarado desta forma que eu vou ler agora. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Quando ele foi falar com reis, ele estava executando isso, mas a constituição foi neste dia, da parte de Deus com ele. Eu hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Às vezes tem que fazer uma demolição antes de construir alguma coisa. E desculpe os irmãos, mas alguns às vezes não entendem. Como ministro do Senhor, às vezes a gente tem que falar de coisas que precisam ser derrubadas e arrancadas. E as pessoas muitas vezes não entendem. E não se apresentam para tal. Às vezes eu declaro que uma coisa precisa ser feita. A pessoa fica remoendo, fala com uma pessoa, fala com outra. Devia vir a mim e perguntar, o que precisa tirar, pastor? Eu não vou declarar diante da congregação. Mas no particular, pode ser que Deus abra a palavra para poder ser feito. A palavra pregada do púlpito, muitas vezes, é para fazer isso também. Dói. E dói mais em mim do que em você, porque eu vejo a sua cara e vejo que às vezes você vira o rosto para mim e você não gostou, ficou amuado. E eu tenho que esperar passar meses para que aquela coisa volte ao normal. Não é fácil. Não é fácil.
Mas aquele que vai falar em nome de Deus, às vezes ele tem que quebrar, esmiuçar, depois levantar, para plantar, para construir. Esta é a constituição, que você pode pôr também uma palavra auxiliar aí do lado, autoridade. Se você escrever essas coisas, você tem uma pregação de 5 pontos. Mas você precisa formar essa pregação com a sua experiência. Não adianta você ficar repetindo o que eu falo. Essas coisas todas são parte da minha vida. Não por meu mérito, mas porque o Senhor fez. Mas já aconteceram. E, finalmente, a parte que eu mais gosto de pregar. Mas ainda precisava falar alguma coisa aqui. Arrancar, derribar, destruir, arruinar. 4 coisas. Depois 2 boas. Edificar e plantar. Mas Deus sempre cumpre o que diz. Deus sempre cumpre o que diz. E essa parte final encerra este assunto com a confirmação. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu paro aqui e olho para vocês, você está com um ponto de interrogação na cabeça. Pelo menos os que não me viram ainda pregar sobre esse pedacinho. Estou vendo um ponto de interrogação em cima da tua cabeça. Tem uma coisa a ver com outra. Você vê, veja uma vara de amendoeira. Você viu bem, eu velo pela minha palavra para cumprir. E daí? É uma conversa de surdo com mudo. Conversa de louco. Não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Porque a Escritura interpreta a Escritura. É um princípio de hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra difícil, mas é interpretação. A Escritura interpreta a Escritura. Quando Deus se refere para Jeremias a uma vara de amendoeira, ele fala alguma coisa que na memória de Jeremias já devia estar inscrita. Por que devia estar inscrita na memória de Jeremias? Por quê? Me respondam, por favor, aqui preciso da ajuda de vocês. Por que tinha que estar inscrito na memória de Jeremias esta vara de amendoeira? Porque foi a vara de Arão que floresceu. Quando Deus precisava demonstrar para o povo qual era o escolhido, e havia 12 tribos em Israel, e Arão representava a tribo de Levi, Deus falou: traga 12 varas, cada chefe de tribo traga uma vara, e nós vamos pô-las juntas, e vamos deixar passar a noite. Quando amanheceu, só uma tinha florescido. Querido, o milagre é muito maior do que você pode imaginar. Pega qualquer bastão de madeira que tem aqui, faz ele florescer de uma noite para o dia seguinte. Mas Jeremias sabia que a vara produziu uma flor de amendoeira, porque a vara era de amendoeira. Se não me engano, eu não estou bem recordado, eu não li recentemente, a flor e o fruto. A flor e o fruto. E quando Jeremias declarou: eu vi uma vara de amendoeira. Por que isto? Porque Deus estava dando promessas inacreditáveis para Jeremias. Ele fala: essas coisas não vão acontecer nunca. Então Deus dá para ele uma visão confirmatória. Eu botei aqui a confirmação. Quinta palavra, a confirmação. Nesses 2 versículos. O Senhor permitiu aqui, pela sua graça, claro, porque nós combinamos tudo antes. Eu me reúno naquela salinha com as pessoas, e o Paulinho estava lá dentro, e as outras pessoas também estavam lá dentro. Não posso mentir, não estava.
Mas sem direção nenhuma, eles trouxeram aqui algumas palavras de confirmação do ministério. Trouxeram ou não trouxeram? Falaram ou não falaram aqui palavras de confirmação do ministério? Paulinho manifestou que estava até com saudade de certas coisas. Então o Senhor me dá esta graça, porque essa é uma igreja profética. E quando a gente vai fazer uma pregação, ele já antecipa nos testemunhos. Por isso que eu gosto dos testemunhos. Porque eles antecipam os fatos. E são a confirmação. Quando Jeremias viu a vara de amendoeira, o que Deus disse para ele? Muito bem, agora você sabe. Eu cumpro o que eu digo. Foi isso que Deus disse para ele. Deus fez com que ele visse vara de amendoeira. Ele sabia que vara de amendoeira era a comprovação de que Arão era o ministro ordenado por Deus. Então, se eu te mostro esta vara é porque você também é como Arão. Se cumpriu com ele, vai cumprir com você. Eu velo pela minha palavra para cumprir, Deus diz. Nós que trabalhamos para Deus em Cristo, nós não trabalhamos com base, eu acho, talvez, quem sabe, se Deus quiser. Não, nós trabalhamos em cima da palavra do Senhor. A única coisa que se espera é que você seja um dispenseiro fiel. Ele está aqui para executar a sua vontade. Louvado seja o Senhor. Esta confirmação pode ser uma visão, como o caso aqui. Pode ser uma palavra rema. Uma palavra rema é quando você lê algo que Deus te fala, é isto. Quando eu estava sendo feito pastor, e estava começando a lidar com o rebanho, e pastor já tinha dito, eu vejo um rebanho assim, assim, assim com você, papapá. E eu ainda não via rebanho nenhum. Eu recebi uma palavra rema que já declarei aqui algumas vezes, vou repetir. E eu vi que algumas vezes já tem sido repetida aqui por outras pessoas, parece que é uma coisa que Deus quer enfatizar. É Eclesiastes. Verso 7 do capítulo 9. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Aqui é dispensacional, viu, filho? É este vinho aqui que eu tomo, e nenhum outro. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Quando eu li isto, porque Deus tinha me dado a entender que ele estava me dando uma palavra rema, porque me deu por endereço. Eu falei, Senhor, isso aqui é brincadeira, me dá licença, eu conheço as minhas obras. Alguém me disse, não fica falando dos seus erros. Eu falo sim, falo porque é instrutivo. Eu não sou melhor que você. Você pode achar. E se você achar por fatos concretos que você vê, glória a Deus por isso. Mas eu sei o que tem aqui dentro. Como é que o Senhor pode se agradar de antemão daquilo que eu faço, se eu faço tanta coisa que te desagrada? E o Senhor me deu a resposta. Já de antemão me agrado das suas obras, quando feitas em Cristo. Toda obra que eu faço em Cristo, Deus se agrada dela. O resto é madeira, feno e palha. Toda obra que você fizer em Cristo, pode ter a certeza que Deus já põe a sua chancela, o seu selo. Ele se agrada porque são feitas nele. E só por esta razão. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, sangue de Jesus sobre elas. E jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, a consagração, a unção do Senhor sobre mim. E aí o Senhor dá uma lambuginha para mim, para você. E você que é mulher, adapte para o seu contexto. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te apagaste debaixo do sol. Deus nos dá
aquilo que nós precisamos como seres humanos. Porque Deus é Deus. Recebi essa palavra rema. É outra maneira pela qual a unção nos chega ao conhecimento e se confirma. As palavras de confirmação que as pessoas nos dão. Não está aqui a Stephanie. A Stephanie não está aqui. A filha do Ederson e da Val. Mas ela que me trouxe a notícia. Vocês conhecem essa história. Que lá na escola onde ela estava, uma pessoa que trabalhava lá mencionou a minha pessoa como aquela que levou ela a Cristo. E foi na rua de casa. Andando pela rua, que eu fazia aquele trajeto quando estava sem carro, da Santo Amaro para casa e de casa para vir a Santo Amaro. Ele estava sempre assentado ali, tomando conta. E eu levei ele a Cristo, ele começou em casa naquele tempo. Depois ele se afastou de nós, foi para outro lugar. Mas a confirmação veio. A irmãzinha Stephanie ouviu da boca de um homem, ele foi tocado pela unção de Deus na sua vida. Por esta vidinha aqui, que naquele momento estava só andando, como quem não quer nada pela rua, cumprindo a sua obrigação. E também circunstâncias de confirmação acontecem para nos confirmar que o Senhor nos tem ungido, o Senhor nos tem feito alguma coisa dele. Louvado seja Deus. Eu tinha um lenço aqui, não sei onde é que eu pus. Hein? Troquei de bolso. Nunca fiz isso. É espantoso. Não é esse, era outro, mas graças a Deus eu tenho dois. Depois, meu bem, você vai ter que ver onde é que eu deixei isso. Mas não bata em mim, por favor. Pode ser. Vocês entenderam a palavra? Difícil de entender. Eu posso reconhecer cada passo dessa palavra na minha vida. E você também pode. Talvez você diga, ainda não tive vida suficiente para tudo isso. Tudo bem, mas viva na fidelidade a Deus, você vai ver que ela se confirma. Você vai ver que ela se confirma. O tempo vai ter que passar para muitas pessoas que são tão novinhas. Ou talvez alguém que ainda nem tenha uma noção do que é estar com Cristo. Mas pode hoje começar. Porque o assunto de estar com Cristo é crer, é fé. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou. Você crê nisso? Então você pode convidá-lo para fazer parte da sua vida, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Não há nenhuma esperança para a nossa vida a parte de Jesus Cristo, o Senhor. Mas nele a nossa esperança é firme e segura. Eu encerro por aqui, mas eu não sei, eu não sinto de ficar impondo as mãos. Mas a irmã que profetizou antecipadamente a este culto, ela disse que haveria aqui 4. Houve uma profecia sobre um saco que ia ser cheio com coisas que Deus tirava da pessoa, é isso, né? Que coisas indesejáveis. Mas havia uma outra, que dizia que havia 4 sacos aqui, com dons, com talentos, com armas, com pedras preciosas. Já vamos ficar de pé. Eu não vou fazer nada específico. Você vai dizer assim, mas você falou que tinha imposição de mãos. Não é o único processo pelo qual você recebe alguma coisa. Eu recebi por oração longe de uma pessoa, recebi algo. Mas se você fizer questão de imposição de mãos, também imponho. Mas vamos dizer aqui pela ordem. Da esquerda, da minha esquerda para a minha direita. Dons, talentos, armas, pedras preciosas. Pedras preciosas são coisas espirituais de diversas naturezas que Deus dá. Nós vamos orar agora. Presta atenção, não é quem... eu vou lá porque está falando que é para ir.
Se o Espírito Santo começa a afoguear o teu coração, e uma dessas 4 coisas fica firme em você, fecha os teus olhos. Você vai sentir claramente que Deus está falando contigo. Aí você vem e pegue a sua parte. Começando da esquerda, dons, talentos, armas e pedras preciosas. Levantamos nossas mãos ao Senhor agora, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é o distribuidor de todas as coisas. O Senhor quer ministrar ao teu povo. Alguns vão continuar já uma obra que tem já crescido nas suas vidas. Outros talvez iniciem essa obra. Não importa. Outros talvez confirmem aquilo que eles ainda têm alguma dúvida. Mas hoje o Senhor visita cada coração com fé. Eu te peço, ó Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo agora comece a afoguear os corações. Na medida que essa palavra chegou a cada um, que possam receber em nome de Jesus. E aqueles que o Senhor mover, exclusivamente aqueles que o Senhor mover, que sabem que tem que pegar algo do Senhor aqui, independente da imposição de mãos, mas eu estou aqui também, se quiser, vou impor a mão. Mas que possam se deslocar do seu lugar e vir aqui ao lugar indicado, a pegar aquilo que eles sentem no coração, que é a provisão do Senhor para eles, nessa coisa espiritual, nessa coisa de chamado. Pai, em nome de Jesus, dá ousadia agora para que se movimentem, mas dá convicção do que querem. Porque nós somos pessoas que querem andar em sabedoria do Senhor. Vou repetir: dons, talentos, armas, pedras preciosas. Pegue aquilo que você sentiu de Deus. Eu só vou impor a mão depois que você pegar. É um ato de fé. E você pega aquilo que você veio buscar. Depois, se você quer impulsão, você vai dizer para mim que quer ou vai fazer um gesto. Estou entendendo o que você quer. Tira a sua coisa aqui, porque eu não imponho a mão a não ser sobre sua cabeça. Senhor, ministra sobre ele aquilo que a fé produziu no coração, a convicção do Senhor. Receba, em nome do Senhor Jesus. Receba, em nome do Senhor Jesus. Não é fundamental que eu imponha a mão. Se você achar que pode voltar para o seu lugar, volte. Receba, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Receba, em nome do Senhor Jesus. Receba. Receba o que você veio buscar, em nome de Jesus. Receba. Receba, em nome de Jesus. Receba. Pegou? Receba. Aleluia. Receba. Mais. Receba. Deus quer te demonstrar o seu poder. Receba. Receba. Em nome de Jesus. Receba. Senhor, toca nesta vida. Receba em nome de Jesus. Toca nisso, em nome de Jesus. Receba.
Receba. Em nome de Jesus. Amém. Receba mais. Mais poder do Senhor. Receba. Em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus. Receba. Diferente. Sim. Você já tem muito mais. Dá mais. Receba. 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 Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém tem alguma coisa a declarar, alguma coisa a acrescentar? Antes que eu chame a ceia, por favor, Paulinho. Pode se sentar. Eu gosto muito do jeito de agir. Amém. Gosto muito. Aleluia. Deus é bom. Quando o pastor começou a falar, está muito alto, filho. Quando o pastor começou a falar, eu comecei a anotar no celular. E o Senhor me lembrou todas as palavras que o Senhor me deu nesse texto de Jeremias. E a gente estava conversando, né, pastor Josué, que o Senhor está reavivando ministérios. Amém. Ministérios. Amém. O Senhor está reavivando ministérios. Ministério. Abre a mão. Abre a mão. Você escutou? É que você não quer que eles ouçam, é mais alto. Abre a mão para receber, é isso? Abre a mão, Rose, que o Senhor está enchendo as tuas mãos. Frutos, frutos, frutos. 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 O Senhor está reavivando o ministério. Ralabassora, cantará, balá. Eu vejo um anel de selar. Ralabassora, cantará, balá. Um anel de selar. Um anel de selar. Amém, Jesus. E uma última coisa. O Senhor derramou várias coisas hoje aqui. Só que tem um detalhe. Meu irmão, você precisa se esvaziar para poder pegar as coisas que você pegou aqui hoje. Entendeu? Alguém entendeu não o que eu falei? Não dá. As coisas de Deus não funcionam junto com as coisas da carne. Então, não funciona, meus irmãos. O pastor começou a falar de nós tomarmos posição espiritual, posição com relação ao pecado, com relação às coisas. E o Senhor tem me falado muito firmemente isso. Muito. Uma quinta-feira eu falei isso. Sobre posição com relação a pecado, posição com relação à vida com Deus. Vida com Deus. Meus irmãos, existe um anel de selar. Selando aquilo que nós fizemos aqui hoje. Aquilo que foi feito. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, uma coisinha a mais, fechando o tema. Eliseu pediu uma coisa a Elias. Elias disse, coisa dura você pediu. Ele sabia das consequências. Mas coisa linda também. Se você me assistir subindo, você vai receber. Aí caiu a capa de Elias, ele pegou a capa. Ele não foi para casa esperando ver acontecer alguma coisa. Ele pegou aquilo que tinha recebido e pôs em ação. Como é que Elias pôs em ação aquilo que recebeu? Elias tinha feito separar as águas com aquele manto. Ele foi e pôs em ação. Amado, você que veio aqui e pegou alguma coisa, sirva a Jesus, segundo a sua palavra, naquilo que ele põe no teu coração. Assim como eu ia passando ali e voltei para pôr a mão na irmãzinha.
Faça o que o Senhor te disse para fazer naquela hora. Você não sabe, pode ser na rua, como aconteceu com o Edu, numa guia de calçada. Você tem que fazer as coisas que podem parecer loucura às vezes. Mas você tem que pôr a prova. Não como quem duvida, mas como quem está ansioso para ver operar o poder de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então vamos para a ceia, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor mudou. Eu ia falar de uma coisa, você vai falar de dízimo? Então fala de dízimo. Agora ele me falou, fala de ceia, então eu vou falar de ceia. Amém? Ceia, presença de Deus. Quando nós entramos aqui, Deus falou comigo. E eu pergunto para você, você veio fazer o que hoje aqui? Você veio louvar o Senhor? Não. Você veio marcar um encontro com o Senhor. Deus me falou isso. É um encontro. Hoje o Senhor marcou um encontro com você. Então você veio sentir a presença dele. Eu não sei o teu problema, o que você tem, o que está acontecendo, que aconteceu durante a semana para você, o que você está, qual a tua expectativa agora dessa próxima semana. O que importa é o seguinte, a presença de Deus sobre a tua vida é o mais importante. Então, eu quero dizer o seguinte, que Deus fez uma aliança conosco. Deus fez uma aliança de sangue conosco. Aí foi dito, no último cântico, acho que o Fábio dirigiu, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. O Senhor quer agir na tua vida, o Senhor quer fazer algo tremendo na tua vida, o Senhor quer se manifestar na sua vida, por causa do sangue dele, por causa do sangue dele, pelo sangue da nova aliança nós temos vida, pelo sangue da nova aliança nós podemos declarar o Senhor Jesus em cura, simplesmente como eu disse a Raquel, vai lá ser curada e vai correr da melhor forma possível. Eu falo para o pastor, vai acontecer o mais rápido possível, vai ser melhor do que a expectativa. Eu declaro em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, o que aconteceu, o que foi dado, que está nos exames, eu peço para o Senhor, eu faço o melhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o novo e vivo caminho. E em memória do Senhor, o cálice e o pão estão à disposição de todos. Em nome de Jesus. Eu queria só falar uma coisinha antes. Ele falou que eu não ia falar da ceia, mas eu queria falar alguma coisinha. E eu pedi para o Fábio tocar uma música. Eu falei, eu não sei o que Deus quer fazer, mas eu falei para ele, eu vou falar sobre dízimo, e ele falou que ia falar sobre ceia, e a gente não se ouviu, acho que direito. Mas a verdade é a seguinte, eu queria que o Fábio tocasse, porque essa música fala de uma grande ceia, fala de uma grande mesa que o Senhor Jesus tem preparado para nós, lá no céu. Vai ser o dia em que todos nós, aqueles nossos queridos que o Senhor já trouxe, aqueles que Ele ainda vai trazer,
nós estaremos diante do Senhor numa grande mesa. E essa música fala disso. Fala que o Senhor Jesus fala para nós: vem unir-te a esse coro, vem aqui, vem cear comigo. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa expectativa. Nós cearmos com o Senhor lá no céu para sempre. Amém? Venha cear conosco.
Amém. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Nós louvamos a Deus, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá o sustento, e é dele que vem tudo aquilo que nós necessitamos. Nós temos agora esse momento de trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, que são parte do todo que é de Deus, e é uma parte que nós devolvemos para Ele. Nós não estamos dando nada para Deus nem para a igreja. Nós estamos devolvendo aquilo que é dele. E o Senhor nos abençoa. E o Senhor não deixa que nós sejamos envergonhados. Nós passamos, sim, por tribulações, mas o Senhor nos livra de todas. Nós perdemos empregos, mas o Senhor nos traz um novo, melhor. Nós passamos por muitas aflições, mas o Senhor vai à frente e nós sempre saímos em triunfo, porque esse é o nosso Deus. É um Deus que nos livra na tribulação, não da tribulação, mas Ele está sempre conosco. É um Deus de fartura, é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus rico. E nós não estamos falando só em questão financeira, não, meus irmãos. Mas Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em bondade, Ele é rico em justiça. Ele é um Deus grande e tudo que vem dele é grande, é majestoso. Tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito, é agradável. Tudo que vem do Senhor satisfaz a nossa alma, a nossa vida. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas tragam seus dízimos, as suas ofertas e glorifiquem esse Deus que tem sido fiel a nós, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele, e que Ele nos capacite e que Ele coloque nos nossos corações o desejo de contribuir para a obra que é dele, não é do pastor de Crã, não é de ninguém aqui, a obra é dele. Que Ele abençoe a igreja, porque nós não seremos envergonhados. Em nome de Jesus. A igreja é sustentada pelo Senhor Jesus. Os pastores são sustentados pelo Senhor Jesus. E não vai faltar nada. Nada para ninguém aqui. Em nome de Jesus. Amém? Tragam seus dízimos, suas ofertas. E nós vamos orar. Nós vamos agradecer a esse Deus tremendo. Esse Deus bom. Não duvide em nenhum minuto, meus irmãos, que Deus é bom, porque Ele é. Não duvide, que nada tire o seu foco dessa grandeza desse Deus. Aleluia, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque é só o que nós podemos fazer. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o melhor que o Senhor podia ter feito por nós, o Senhor já fez. E foi mandando o teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, Pai. Senhor, nós te agradecemos por isso. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não precisaria fazer mais nada, mas o Senhor faz. E o Senhor faz a cada dia. E por isso nós te somos tão gratos, ó Deus. Porque o Senhor é um Deus presente,
é um Deus que não falta, é um Deus que não falha, é um Deus perfeito, soberano, um Deus de amor, um Deus de justiça. Oh, Senhor, coloca fé nos nossos corações. Aumenta, Senhor, em nós um sentimento de gratidão e de amor a Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Deus. Nós colocamos, Senhor, estas ofertas diante de Ti, Pai, para que o Senhor multiplique, Senhor, para que o Senhor abençoe, Pai, cada um, ó Deus, que fielmente trouxe aqui, Pai Santo, aquilo que é Teu. E que o Senhor abençoe a cada um aqui, Jesus, a cada família aqui representada, Pai, para que nada falte na vida dos Teus filhos, Senhor, como a Tua palavra diz. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém. Amém. Irmãos, eu não... Aleluia. Aleluia. Alabaxi. Eu não sei se é para algumas pessoas, mas eu não sei. Se você está trabalhando em algo muito simples, você acha que você tem condição de muito mais do que você tem, lembre das passagens em Gênesis que fala de José, da situação que ele passou, vamos dizer, o sofrimento que ele teve, e que poucos ligavam para ele, que davam pouca importância para ele, mas ele fazia tudo, mas absolutamente tudo, com a melhor performance possível, como ele podia fazer, com excelência. Era coisa simples, mas ele fazia. Ele fazia e tudo o que ele fazia prosperava. Eu vou ler um texto. Porquanto o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O Senhor fala isso. Então receba essa palavra. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 2 recados que eu preciso dar agora. O primeiro recado é o seguinte: nós sentimos no coração, quando eu digo nós, estou falando de um grupo de pastores, não é ideia minha não, de passarmos algumas noites no monte orando lá no Cocaia, pedindo direção de Deus e algumas coisas assim. O José disse que está impossível visitar o Cocaia às sextas-feiras, que fica uma briga ferrenha pelo metro quadrado. Então, em acordo aqui com o Paulinho, que nós estamos delegando para ele a responsabilidade disso, nós marcamos para as quartas-feiras. Durante algumas semanas, as quartas-feiras, iremos lá. Assim, Janete, nós transferimos a reunião da Extensão Norte temporariamente das quartas para as terças-feiras. Então, nesta semana será na terça-feira. A Érica já avisou a Priscila, todos já estão sabendo. Então, nas próximas semanas, a reunião da Extensão Norte será na terça-feira, assim a quarta-feira fica livre para a gente poder ir lá. Horário, ponto de encontro, não sei, qualquer coisa, eu vou conversar com o Paulinho e a gente vai colocar lá no grupo do Facebook. Você entra lá no grupo, tá? E você vai encontrar detalhes pormenorizados sobre isso para a gente se organizar, ok? O segundo recado é mais específico para a equipe de louvor. Eu espero que vocês não tenham se esquecido de que domingo próximo, pela manhã, nós vamos ministrar na igreja do pastor Francisco, que está comemorando o aniversário, e eu já tinha avisado a equipe de domingo, né? Eu sei que o Nau não estará aqui, o José também. Pedro, prepare-se, tá? Vou ter que levar pelo menos o piano, bateria lá, cada um vai ter que levar o seu instrumento, alguma coisa assim. Então, essa equipe de louvor, por favor, venha me confirmar que você poderá ajudar ali. Nós temos que levar a palavra e vamos levar o louvor domingo de manhã. Então, eu estou contando com vocês, acaso vocês tenham esquecido aí, ok? Venham falar comigo hoje ainda, eu preciso da sua confirmação para saber exatamente com quem que eu vou contar. Vou pedir para você se colocar de pé, por favor. Pastor, nós sentimos direção de orarmos como igreja para que haja essa liberação essa semana. Então, eu queria chamar o senhor aqui à frente, por gentileza.
Queria que você levantasse as suas mãos aqui para o pastor de Cran. Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso e a tua presença está no nosso meio aqui nesta noite. O Senhor tem falado coisas grandiosas, tem enchido o nosso coração de fé. E nós queremos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, orar pela vida do nosso pastor e apresentá-lo diante do Senhor e pedir na autoridade do nome de Jesus que toda a papelada do hospital seja liberada. Ó Pai, para a glória do teu nome, o Senhor pode fazer um milagre, sim. O Senhor pode fazer um milagre de não precisar cirurgia. Ei, em nome de Jesus, o Senhor pode tocar no corpo dele, o Senhor pode explodir essas pedras, o Senhor pode remover essas coisas que tem incomodado o teu servo. Mas, Pai, se for necessário algo dos médicos, que haja uma liberação, Pai, ainda nesses dias, para a glória do nome do Senhor. Nós entregamos o teu filho em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos aí, por favor. Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do doce Espírito esteja com os teus servos hoje, em nome de Jesus. Amém. Vá com Deus.